Olá a todos, eu sou Múcio Matos, sócio e head de crédito da Vectis Capital Solutions. Estou aqui com o Alessandro Correia, sócio e head de agro, para comentar um pouquinho dos resultados do fundo VCRA11 relativos ao mês de julho. A gente, nesse mês, vai pagar 0,95 por cota, o equivalente a 118% do CDI líquido de imposto de renda para pessoa física, ou 139% incluindo o gross-up. Ao final do mês, a gente passou com uma posição de caixa de aproximadamente 11%, após uma alocação numa operação de SLC agrícola, 10 milhões de reais, em que a gente investiu num CRA no secundário. A SLC é uma das maiores empresas do agronegócio e isso ajuda a gente a otimizar um pouco o carrego do caixa, enquanto a gente está estruturando algumas novas operações que a gente espera que tenham desembolso nos próximos meses. O mês de julho foi um mês bastante agitado, né, com as notícias do tarifaço. No final das contas, a gente acha que, exceto algumas commodities aí, tiveram um desempenho positivo, né, por conta da isenção. Então, Alessandro, se você puder comentar um pouquinho do que ficou o desenho aqui do tarifário. Bom, primeiramente, obrigado a todos aí. Acho que todo o mercado, né, a gente foi surpreendido positivamente, né, porque vários produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos ficaram de fora, né, mais de 40%, entre eles algumas commodities agrícolas importantes, sendo a mais importante o suco de laranja. Porém, algumas outras commodities ainda estão dentro da tarifa adicional de 40%, né? Lembrando que todo produto paga os 10% básico, né? Que é os 40% adicional, que é, vamos dizer assim, objeto de discussão e de isenção ou não, né? Então, no caso desses 40%, estão incluídos aí commodities importantes, né, como o café e a carne, né, a carne bovina, além, obviamente, de frutas e outras commodities, né? Então, desde do dia 6 de agosto, né, a gente está gravando o vídeo no dia 7, né, então desde ontem, toda commodity que entrar nos Estados Unidos vai pagar e que não esteja na lista de isenção, vai pagar os 40% adicional. Nossa visão sobre isso, né? Falando principalmente aqui, primeiramente, do café, né? Quer dizer, que é uma das exposições que a gente tem aqui dentro do fundo. Exatamente, é uma posição relevante que a gente tem dentro do fundo, né? Através de Ruiz Coffees. Falando do café, a nossa visão é que, por uma série de fatores, né? O café não sofreu, né? Principalmente o café arábica, que tem uma dinâmica de oferta e demanda bem apertada, né? Tem pouca oferta e uma demanda muito sólida. Mesmo depois do anúncio do tarifaço, o preço do café no mercado interno, tá, não sofreu grandes alterações. Pelo contrário, ele teve alguma correção ali e depois voltou para um patamar que estava anteriormente, né? Tá beirando aí os R$2.000 o saco do café. E a razão por trás disso além, obviamente, dos fundamentos muito fortes da commodity, é porque existem outras maneiras do café brasileiro escoar, né? O café é uma commodity que, vamos dizer assim, tem uma facilidade grande de estocagem e transporte, né? Não é perecível, ela é fácil de transportar, fácil de estocar. E então, com isso, você consegue redirecionar estoques para outros lugares, né? Você não tem a necessidade de queimar o estoque na largada, né? Então, com isso, você também pode esperar esse redirecionamento. Além disso, os Estados Unidos sendo um grande consumidor e o café sendo um produto que, haja visto o que aconteceu nos últimos meses, aí, nos últimos quase 2 anos, aí, com o preço subindo muito e a demanda se mantendo muito estável, em crescendo, mostra que tem uma elasticidade baixa ao preço. Então, o mais provável que vai acontecer é que não vai afetar muito a demanda dos Estados Unidos, esse tarifaço, e os Estados Unidos vai ter que comprar de alguém. E se não comprar do Brasil, porque o Brasil está com a tarifa extraordinária, vai comprar de outros competidores do Brasil, e esses outros competidores do Brasil vão deixar de atender esses mercados que eles atendem hoje, e o café brasileiro vai atender aquilo. Ou então o café brasileiro vai chegar de alguma maneira indireta via torrefação. Via mistura, porque depois que você torrou e misturou em outro lugar, é difícil saber de onde veio o café. Então, eu acho que isso explica boa parte da força do fundamento do café. E diferente da dinâmica do setor de frutas, por exemplo, né, Alessandro? Acho que o setor de frutas ali vai sofrer muito mais, né? Porque é um setor cuja exportação direta para os Estados Unidos era muito forte
e é uma demanda que não é tão absorvida no resto do mundo, né? Exato. O setor de frutas, ele de algumas frutas importantes aí, ele quase que é uma produção dedicada aos Estados Unidos e Europa, ou aos Estados Unidos ou à Europa, né? Então não é uma commodity, né? A fruta é um bicho mais complexo. Perecível, não é padronizado. Cada mercado tem sua preferência ali, né? De tamanho, cor, jeito, que não é tão simples assim, e até de variedade da fruta, né? Então, realmente, para o setor de frutas, e outra coisa que o setor de frutas não tem grandes compradores organizados lá, né? Como algumas commodities, como a laranja, por exemplo. A ponto de fazer um lobby de presenção, né? Exato. Porque o que funcionou no final, acho que foi o lobby do lobby no bom sentido da palavra, obviamente, dos compradores lá, né? Tipo uma Coca-Cola que compra suco de laranja do Brasil muito para fazer a marca Tropicana, grandes compradores de as companhias aéreas que compram os aviões da Embraer, enfim. Acho que no café tem mais força para isso, então acho que pode ser que o café escape em algum momento. Acho que nas frutas, menos, né? Então... E o setor de proteína, aí já também é uma dinâmica um pouco diferente, porque são grandes players, né, na maior parte dos casos globais, em que eles conseguem suprir a demanda de fábricas em outros territórios. E muitas das plantas menores talvez já habilitada para a China, então tem como você escoar um pouco da demanda. Tem, obviamente, uma questão de diferença de corte, né, dianteiro, traseiro, para quais mercados são direcionados, mas a gente acha que também é um mercado que talvez fique um pouco mais equilibrado ali nessa questão. O que aconteceu no setor, aqui falando mais de pecuária, né, do bovino, né? Houve, obviamente, uma redução das escalas de abate para essas plantas que vão exportar para os Estados Unidos, porque, obviamente, é muito mais fácil você segurar o boi no pasto do que depois que ele é abatido, né? Então, houve uma redução da escala de abates, ainda que isso custe para o produtor que segura isso, porque o boi tem um ponto ótimo, né, de abate, né? Depois ele começa a não converter tanto do que ele está comendo em ganho de peso. Mas se você pegar as três grandes, né, JBS e Marfrig, eles têm operação inclusive nos Estados Unidos, e a Minerva, que não tem operação nos Estados Unidos, mas tem operação na América do Sul. Então você tem maneiras de você atender o mercado com um país e trocar, né, vamos dizer assim, que é isso que você falou. Então acho que tem um certo, no curto prazo aí, cedeu um pouco o preço da roupa do boi, né? Acho que cedeu uns R$20 aí desde quando foi anunciado o tarifaço. Porém, eu não acho que isso vai afetar a dinâmica dos próximos 18 meses. Por quê? Porque o rebanho sozinho está no menor tamanho da história. Então existe uma necessidade muito grande de compra. Então, de alguma maneira, isso vai ser... Muitos frigoríficos lá operando no negativo, inclusive, exato, né? Exato. Dado o preço da roupa de boi nos Estados Unidos. Exato. Então, e o grande provedor marginal é o Brasil. Então, acho que isso vai... Acho que tem um balanço aí de poder de barganha aí razoável. Então, a nossa expectativa é que isso também se reequilibre, né? Mas não é igual ao café, obviamente, que parece que não aconteceu nada. Quase parece que teve uma notícia e depois esqueceram da notícia. Acho que não é o mesmo caso, mas também não é uma coisa que preocupa a gente, tá? Bom, esse é um assunto que a gente vai continuar acompanhando. A situação é bastante fluida, né? Então vão ter novos desenvolvimentos aí provavelmente ao longo dos próximos meses. Do ponto de vista da nossa carteira, o impacto é um pouco mais indireto, dado que a gente não tem nenhum cliente com uma exportação direta aos Estados Unidos muito relevante, então algo que a gente vai continuar acompanhando e passando as atualizações aqui para os nossos cotistas nas cartas e nos nossos vídeos mensais. Falando um pouco da carteira, Grupo APR a gente não tem muita novidade, apesar de que a gente continua atuando de uma forma proativa dentro das ações judiciais para conseguir acelerar ali a questão da reintegração de posse, né? Lembrando que a fazenda já está consolidada em nome da securitizadora. No grupo Nortagro, nós tivemos um parecer favorável em segunda instância em relação à não essencialidade dos bens, passado o período do stay period, né, que a gente já vinha falando disso, então acabou o período de blindagem patrimonial, a decisão aqui, ela confirma que não há o que se falaria em essencialidade do bem, então abre caminho para a gente continuar o processo já iniciado da consolidação dos imóveis em garantia dessa operação. E aí falando de safras, talvez a gente iniciou esse assunto no mês passado, mas houve uma troca de controle na companhia, né, Alessandro? Se você puder comentar um pouquinho mais?
Houve uma troca de controle, a gente comentou no nosso vídeo passado, mas não na nossa carta anterior, né? Porque o assunto saiu depois que a gente já tinha publicado a carta. Houve uma troca de controle, uma empresa chamada AM Agro, que é uma empresa de uma gestora chamada Yards Capital, exerceu uma opção de compra na companhia. Através dessa opção de compra eles passaram a ser o novo controlador, e ato subsequente eles entraram com um pedido de desistência da RJ, pois baseado no que a gente conversou com eles e também no que eles vêm falando através da imprensa, a ideia é negociar uma saída com os credores de maneira que não sejam uma RJ. Então essa é a ideia. A gente continua aqui em contato com a companhia, com o novo controlador e, obviamente, disposto a negociar e a resolver a questão do nosso crédito e da situação financeira da empresa. Perfeito. Então, assim que a gente tiver mais novidades aqui em relação a esse tópico, a gente também vai atualizando nossos cotistas. Brasil Biofuels, conhecida como BBF, a gente soltou fato relevante, né? Na verdade, um comunicado ao mercado no dia 31/7, com a notícia de que a empresa protocolou um pedido de recuperação judicial. Até a data de hoje, esse pedido não foi deferido ainda, né? Não foi autorizado pelo juiz. De toda forma, o mais importante aqui para a gente ressaltar é que a empresa listou o nosso crédito como extraconcursal, ou seja, não sujeito ao processo de RJ, e ato subsequente também ao protocolo deles de RJ, eles retiraram a SPE, que é a nossa devedora, né, como requerente do pedido de recuperação judicial. Ou seja, a SPE, que é a devedora, que é onde a gente tem um ativo de geração, é a geradora de caixa que paga a dívida do CRA, ela está 100% fora do processo de RJ. Né? Então a gente continua com uma operação adimplente, que segue por enquanto a vida normal, os termos normais dentro do que foi renegociado, né? A gente lembra que no passado a gente acabou reestruturando essa dívida, dando um pouco mais de prazo para a empresa e também aperfeiçoando as garantias, né? A gente separou o ativo de geração da UTE Baliza dentro de uma SPE, hoje a gente tem todo esse ativo segregado do resto da companhia. Então, a informação que a gente tem hoje é que a companhia entrou com um pedido de RJ para reestruturar os seus demais passivos, mas o nosso CRA está fora dessa discussão toda, né, Alessandro? E está a forma de duas formas. A forma, primeiro, foi listado como essa concursal, né? E segundo, que depois a própria devedora não é mais uma empresa, não é mais uma requerente de RJ, né? Então, nossa expectativa aqui é que a gente possa seguir uma negociação normal com a empresa, né? A gente já fez isso, né? E que a gente continue recebendo normalmente os pagamentos de juros, conforme a gente disse no comunicado. Lembrando que a gente recebe isso porque, além dos ativos em garantia, a gente tem a cessão do contrato de fornecimento de energia com a distribuidora de Roraima, né? Então, que cai direto numa conta segregada e dali é onde a gente paga o nosso juro, né? Esse mecanismo é um mecanismo normal, não é que a gente executou uma garantia para ter isso. É um mecanismo normal, então a expectativa é que isso continue funcionando normalmente. Bom, por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo mês com mais atualizações sobre o VCRA e o mercado de agronegócio. Muito obrigado e bons investimentos.